Muito bom dia a todos amigos da Leandro Stomer. Aqui quem fala é Alexandre Rovax. Um prazer estar com vocês nesse dia de hoje. Nós estamos na terça-feira, dia 22 de dezembro de 2015. Eu estou hoje substituindo o Thiago Bizzi e já imediatamente convido todos os amigos para esse bate-papo de abertura. Agora, em que nós estaremos falando sobre o mercado, a abertura dele, sobre as condições observadas e sobre o que nós estamos entendendo como cenários mais prováveis para o resto do dia. Inicialmente, gostaria de verificar com os senhores como encontra-se o áudio e o vídeo, para que então possamos imediatamente iniciar. Já temos aqui uma resposta do Ares, comentando que está tudo bem, o Maverick dizendo que o som também está muito bem. Ótimo. Então vamos já começar aqui olhando o Ibovespa, que abriu dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário, mas ele abre num pequeno gap de alta. Então a gente teve um pequeno gap de alta agora, no índice futuro, o ING15, o ING16, digamos assim. Esse gap não modifica a tendência no gráfico de 30 minutos, a gente pode inclusive olhar no gráfico diário. Ontem nós perdemos um suporte muito importante do Ibovespa. Se nós conseguirmos hoje fechar acima da zona de suporte, que são os 44 mil pontos, existe então uma breve possibilidade de nós estarmos revertendo e negando a perda do suporte de ontem. Eu havia comentado ontem no fechamento que o dia de ontem era o fundo no tempo do Ibovespa, o projetado no fundo do tempo do Ibovespa, o que significa que, pela simetria no tempo, é esperado que o mercado faça um fundo hoje. Tá? Isso seria o esperado dentro da simetria do tempo. Tá? Ao mesmo tempo, nós podemos entender, basicamente, e observar dessa maneira, que com esse gap aí, existe a possibilidade do mercado tentar negar a perda do suporte, e se acontecer realmente a negação da perda do suporte, inclusive termos algum tipo de repique que nos leve até as resistências mais imediatas, perto ali de 46.250, 45.434 pontos. Ok? Muito bem. Dito isso, então, vamos olhar aqui o índice futuro, como é que ele está trabalhando. Olha ali, ó. E quais são as resistências do intradia. Bom, quando a gente fala em resistência do intradia, uma das melhores ferramentas para localização de resistências realmente é o ponto de pivô. E a gente observa que o que está segurando o mercado no momento é o ponto de pivô do dia, que está em 44.070 pontos. Se nós conseguirmos fechar acima de 44.070 pontos, nós testaríamos a próxima resistência do dia em 44.287 pontos. A próxima resistência em 44.470 pontos. E a outra resistência, a última resistência do dia, em 44.771 pontos. Na parte de suporte, nós temos suporte em 43.470 pontos, 43.150 pontos e 42.640 pontos. Essas são as principais resistências e os principais suportes para o intradia no índice futuro no dia de hoje, utilizando o modelo de pivô ou ponto de pivô. Ok? Muito bem. Em relação ao dólar futuro, o dólar futuro opera dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, mas ele estava bastante sobrecomprado e inicia um processo corretivo, inicia uma possível perna de baixa no dólar futuro, que tende a buscar a média móvel de 20 enquanto suporte, que vai estar subindo, obviamente, e nos oferece algum tipo de possibilidade de entrada mais perto ali de 3.921, tá? Basicamente falando, eu então penso em procurar ponto de entrada perto desta média, coisa que está longe no momento. Quando a gente olha o 30 minutos, a gente vê que nós fechamos abaixo da média móvel de 20 períodos e agora estamos iniciando um movimento de recuo, um movimento de correção. Poderíamos inclusive até mesmo desenhar este canal de baixa aqui e desenharíamos então uma resistência, um suporte mais provável lá em 3.958. A gente pode utilizar aqui os pivôs do dia para localizar os suportes e as resistências. Temos a primeira resistência do dia já testada, que é o ponto de pivô, em 4.017. Suporte em 3.985, que é onde a gente está agora, nesse momento.
próximo suporte em 3,972, próxima resistência em 4,034, 4,050. Esses são os suportes e resistências de intradia para dólar futuro. Tá? Então, o primeiro movimento do dia no dólar é um movimento de recuo, uma perna de baixa. Tá? Isso é a movimentação mais esperada para o dólar hoje. Movimento de recuo ao longo do dia inteiro. E para o Ibovespa, um movimento de repique ao longo do dia inteiro. Essa seria a perspectiva observada até o momento dentro dos dois cenários. Ok? Bom, em relação ao milho, CCMF16, o milho, ele consegue romper a máxima de ontem, o que por si só estabelece uma realização frustrada de compra. Essa realização frustrada de compra tem stop abaixo de 36,43 e o alvo dessa realização frustrada de compra encontra-se na amplitude desses 3 candles para cima em 37,81. Então este é o alvo da movimentação atual do milho no gráfico diário, tá? Que ofereceu então uma realização frustrada, sendo rompido a região de 37,10, e isso automaticamente estabelece a operação dentro do modelo método Stormer. Ok. Em relação ao BGI FUT, o boi, o BGI FUT ele opera dentro de uma movimentação eminentemente altista, a gente pode observar isso. Tá? Essa movimentação altista, por sua vez, estabelece uma tentativa de buscar o topo anterior, que se encontra na faixa de 149,51. Tá? Esse é o boi gordo futuro. Operando então dentro desse retângulo que tem um suporte em 148,10 e resistência em 149,50. Certo? Então essa é a perspectiva para o boi, que opera num gráfico de 60 minutos dentro desse longo retângulo e dentro do gráfico diário também deste longo retângulo. O BGI F16 é o contrato mais operado, ele encontra-se sobrecomprado, bastante sobrecomprado eu diria, próximo de um fundo anterior perdido, próximo de um topo anterior rompido. Existe uma boa possibilidade de haver pelo menos algum tipo de movimento corretivo, tá? Pelo menos algum tipo de recuo, e portanto não é um momento muito apropriado de tomada de posições compradas dentro do boi, dentro do BGI F16. Vamos olhar então, pergunta do participante, se existe o ponto de pivô no MetaTrader. Pergunta do Claudio Viana. Sim, existe. Tem que pegar ali na MQ5L, tem ali ponto de pivô. Pergunta do paciente Alexandre. Bom dia, vale a nula a possibilidade de retorno à média no curto prazo? Podemos esperar novo teste perto de R$ 9,00? Vamos olhar aqui a Vale do Rio Doce. Tá? Pergunta então do participante Alexandre, meu xará. Alexandre, o papel está em tendência de baixa, está em topos e fundos descendentes, com a média móvel de 20 caindo. Isso automaticamente já acabou o retorno à média. Agora estamos iniciando um afastamento à média. Quando nós temos a média móvel de 20 caindo, o mercado vai fazer um retorno à média, que é o que ele fez agora há pouco, e quando ele bate na média, ele volta a fazer o afastamento à média. Que é isto? Retorno à média, afastamento à média. Retorno à média, afastamento à média. Nós estamos exatamente nesse momento agora, que a gente está iniciando o afastamento à média. É possível até que a gente dê uma pequena respirada até 10,28, mas o movimento mais provável realmente é o retorno até o fundo anterior em R$ 9,00. R$ 9,07. Ok? Participante Dilson. Tomer, pensando em sua ideia original de especialização do trader, como avalia a possibilidade de um plano de negócio de day trade ou swing trade operando a partir de 30 minutos somente em índice futuro e dólar, vertendo os resultados para uma carteira de longo prazo de tesouro direto, fundos imobiliários, ações, com rebalanceamentos semestrais? Dil, esse é o caminho, cara. Esse é o caminho. Agora tu está entendendo o que é a lógica da coisa. Um trader não pode querer operar tudo, ele não pode querer ser um generalista, ele tem que ser um especialista. E sendo um especialista, tu tem que entender o que tu quer operar. Eu quero operar dólar. Todo lucro que eu fizer no dólar, no day trade, no swing trade, eu vou transformar em fundo imobiliário. Ponto. Acabou. Eu vou operar sempre com tantos contratos. Ponto. Acabou. E ele vai fazendo isso ao longo da vida inteira dele. Essa é a forma, essa é a ideia
original. Está muito correto a tua ideia. Tá? Pergunta do Lolozeiro. Storm, ajude-me a criar um modelo simples utilizando o ponto de pivô. Tá. Modelo simples utilizando o ponto de pivô, tá? Vamos utilizar aqui o gráfico diário. Melhor, intradia. 60 minutos. Não, 30 minutos. Modelo simples, tá? Eu vou esperar que o papel faça um candle de reversão que esteja atingindo ou um ponto de pivô de resistência ou um ponto de pivô de suporte. Por exemplo, aqui fez uma longa sombra superior, uma estrela. Na perda da mínima dessa estrela, eu faço a venda, stop acima dessa máxima e projeto o alvo no suporte uma vez para baixo. Seria uma alternativa. Outra alternativa, eu posso trabalhar com 10 minutos e vou esperar então que o papel atinja. Vamos recuar um pouco para cá, sem ter nenhum ponto. Ó, vou esperar, por exemplo, que o papel bata em cima de uma zona de suporte ou de resistência. Vamos trabalhar aqui, ó. Ó, por exemplo, agora, nesse dia. Por enquanto, nada. Ó, fez um candle de reversão em cima do suporte. Se romper essa máxima, eu poderia pensar em tomar uma posição. Stop abaixo dessa mínima. Próximo candle, não rompeu. Nada a ser feito. Próximo candle, não rompeu, nada a ser feito. Próximo candle, faz um novo candle de reversão em cima de uma zona de suporte. Se romper essa máxima, eu poderia pensar em tomar uma posição. Só que aí tem alguns detalhes. A tendência é de alta? Sim, é de alta. Então tá. Então, não rompeu, não faço entrada. Não rompeu, não faço entrada. Não rompeu, não faço entrada. Agora, veja que consegue fechar para cima. Seria uma alternativa tomar uma posição aí? Depende. Qual é a relação risco-benefício que eu tenho? Ó, rompe essa máxima, executa a entrada em cima do ponto de pivô. Stop abaixo dessa mínima e o alvo aqui, esse ponto, 15,50. Fez a compra e levou o stop. Quanto mais curto o teu prazo operacional, maior a chance de ser estopado. Eu, particularmente falando, só espero por candles de reversão em cima dos pontos de pivô, em cima dos suportes, para então procurar por algum possível ponto de entrada. Mas eu não opero eles dessa maneira. Tá? Eu apenas uso eles como uma referência de região de suporte, por exemplo, como a gente está vendo ali em 15,16, zona em que eu sei que vai ter compradores se apresentando, tá? E que podem segurar os preços do mercado. Tá? Eu não uso eles para gerar o sinal de entrada, apenas para eventualmente pensar em sair de uma determinada posição. Por exemplo, no Wing 16. O Wing 16 agora conseguiu romper acima do ponto de pivô. Um trader aqui então poderia pensar em comprar uma posição para vender só em 44,287, que é o que eu vou estar fazendo agora, inclusive. E eu vou colocar meu stop abaixo dessa mínima, abaixo então de 43,970 e meu alvo em 44,287. Então eu já coloco o stop e alvo. Colocado stop, colocado alvo. Bom, vamos lá. Bom dia, Storm. Poderia o gráfico diário da Vale ocorram alguns setups de venda, uma reação frustrada de venda, um ponto contínuo de venda, um down bar no dia 18 e o candle de ontem poderia ser uma barra de ignição de venda? Grato. Pergunta do Maia. Sim, todos esses sinais observados por ti, eles estão presentes. A gente tem basicamente assim, ó, 3 coisas. Primeiro, ponto contínuo de venda. Ponto contínuo de venda dentro de uma tendência de baixa foi acionado na perda dessa mínima. Então, nesse dia aqui já teria uma venda. Stop acima dessa máxima. Segundo, a gente tem realmente um engolfo de baixa produzido por esse candle, que é uma barra de ignição, em cima deste outro candle, que também acionou a venda. Ao mesmo tempo, se nós olharmos aqui, isso aqui seria um mark crisp de venda, na perda dessa mínima. Ao mesmo tempo, a gente entende isso aqui como um pivô de baixa num prazo menor. Querem ver? Nos 60 minutos? Olha o pivô de baixa. Tá vendo? Topo, fundo, topo mais baixo, perdeu o fundo, pivô de baixo. Tá? Então,
a gente tem realmente todos esses sinais, pivô de baixa nos 60 minutos, média móvel caindo, tendência de baixa no gráfico diário, ponto contínuo de venda, e agora uma realização frustrada de venda que automaticamente foi acionada na perda dessa mínima. Tá? Tudo isso sendo acionado na perda de quanto? Na perda de 10,02. Certo? Participante, comentário de Pó Mágico. Stormer, compro ações desde 2010 de YouTube 4. Esse mês fechei 3 mil ações. Fiquei muito feliz. Parabéns, cara. Parabéns. Tá? Tu escolheste uma excelente empresa, tá? Que tem ótimos fundamentos do ponto de vista do método Stormer. Tu vem comprando desde 2010, então tu deve estar com um ótimo preço médio. Esse papel paga bons dividendos. Fico muito feliz que você esteja realmente com uma boa estratégia de prazo mais longo. O que tu pode começar a pensar em fazer, já que a tua posição é um pouquinho maior, talvez seja algum tipo de proteção com opções, tá? Algum tipo de lançamento coberto. Seria uma alternativa factível para não ficar completamente exposto aos movimentos direcionais de mercado. Participante Weird. Stormer, qual a sua opinião filosófica sobre trade de retorno à média e trades a favor da tendência? Weird, assim, ó, basicamente falando, o que a gente tem dentro de modelos de retorno à média são sistemas muito interessantes para serem operados por swing traders, mas eles têm uma característica boa, que eu gosto, basicamente, que é o alto nível de acerto. Tá? O retorno à média tem um alto nível de acerto. Tá? Mas ele tem um alvo curto e ele tem que ser um trade curto, de curtíssimo prazo. Não dá para querer operar um retorno à média como position, não vai funcionar. Tá? A gente tem que trabalhar retornos à média como swing traders, basicamente. Ou, eventualmente, até como day traders. Né? São trades muito curtos, 2 ou 3 candles no máximo. Tá? Já a filosofia a seguidora de tendência ela é muito boa para positions, né? Para prazos mais longos, gráfico semanal. O nível de acerto é mais baixo. Tá? Então, traders que se sentem um pouco mais confortáveis com modelos que têm um alto nível de acerto acabam indo realmente para retorno à média. Tá? Enquanto que traders que buscam realmente maior rentabilidade procuram operar a favor das suas tendências, né? A favor da tendência de alta de determinado ativo. Vamos na Itaúsa, que perguntaram agora há pouco para mim. A Itaúsa ela está em cima de uma zona de suporte de compradores. Tá? Esses compradores se apresentam perto dos R$7, certo? Batemos em R$7 ontem e agora operamos dentro de um retângulo. Esse retângulo tem resistência em 7,70 e suporte em R$7, uma amplitude de 10%, uma amplitude grande, podemos dizer isso. Né? E efetivamente falando, estamos observando o papel em cima da zona de suporte. Qual seria uma alternativa possível para um swing trader aqui, ou mesmo para um day trader? Bom, esperaria a máxima da hora ser rompida, quando ela fosse rompida, executaria uma tomada de posição, stop na mínima abaixo de R$7, abaixo de 6,99, e tentaria levar o trade até R$7,70, R$7,60. Seria uma alternativa interessante? Primeiro, pelo aspecto de ótima relação risco-benefício, seria um stop de praticamente 1,60 e um alvo de quase 8%. Né? Ou seja, uma relação risco-benefício melhor do que 1:7, 1:6. Mesmo que a gente errasse vários trades, se a gente acertar um, a gente compensa todos os outros erros. E é por isso que eu gosto tanto de comprar suporte e vender resistência. Né? O stop é curto e o alvo é longo. Eu acho que o principal modelo, mais importante de saber se o sistema é contra a tendência, ou se o sistema é de retorno à média, ou se é a favor da tendência, eu acho que mais importante é tu ter a seguinte filosofia: stop curto, alvo longo. Stop curto, alvo longo. Porque o stop curto e alvo longo, ele automaticamente garante que quando tu vai perder, tu perca pouco. E quando tu ganhe muito. Então todas as estratégias, independente se elas devam ser de retorno à média ou se elas devam ser de trades a favor da tendência, elas devem cumprir exatamente essa ideia que eu mencionei para você agora. Arrisque pouco para tentar ganhar muito. E arrisque daí várias e várias vezes. Essa é a ideia principal
de todo o modelo, de toda a coisa, podemos dizer assim. Tá? Eu acho que é aí que reside o grande pulo do gato que as pessoas não percebem muitas e muitas vezes. Tá? Pergunta do Col. Bom dia, Stormer. O indicador CCI funciona para dólar e índice? Obrigado. Cara, assim, sendo absolutamente franco, tá, a respeito do CCI. O CCI, o IFR, o estocástico, o Williams percentual R, todos eles têm níveis de acerto e níveis de eficácia muito similares, praticamente iguais. Não existe nenhum deles que seja melhor que o outro. Tá? Então, assim, o que eu observo, por exemplo, é que o FR2 não vai bem no dólar, porque o dólar é um mercado mais direcional. Assim como, se a gente for observar, os osciladores, de uma maneira geral, dentro do dólar não vão bem. Tá, Alexandre, mas e que tal a gente experimentar uma ferramenta como o FR2 dentro do índice futuro? Consegue ter um resultado legal, o FR2 dentro do índice futuro? Que é um mercado teoricamente mais volátil e mais apto a fazer esse tipo de movimentação? Olha, assim, ó, infelizmente, os testes que eu fiz mostram que o FR2 no índice futuro não tem resultados muito, muito fantásticos. Tá? O que significa, obviamente, que então o CCI, que também é um oscilador, também não deve ter resultados muito, muito maravilhosos. Ok? Pergunta do Maverick. Olá, muito bom dia. Quais ativos para compra de repique? Obrigado. Bom, a gente acabou de ver Itaúsa como sendo uma das possibilidades. Vamos sobrevoar os olhos aqui rapidamente nos diferentes papéis. Se tem uma coisa realmente chamativa. A NI3 pode gerar uma venda na perda mínima de ontem. Está em tendência de baixa, cumprindo uma perna de alta, possibilidade de ter terminado essa perna de alta e iniciar uma perna de baixa de novo. Banco do Brasil em cima de uma zona de suporte, ó, dada pelo fundo prévio, formando o candle. Essa operação do Banco do Brasil é uma tática de guerrilha, uma barra maior, 2 vezes maior do que as barras médias do passado, vinha em queda. Eu esperaria a máxima da primeira hora, quando romper essa máxima da primeira hora, toma a posição, stop na mínima dos 2 dias prévios e o alvo 3,5% para cima. Tá? Então, tática de guerrilha a ser observada em Banco do Brasil. Bradesco, nada, 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 não, 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 não. BRAP 4 está com um gráfico muito parecido com a Vale. Braskem 5 está querendo romper o topo prévio, mas no momento atual não me oferece um ponto de entrada seguro. BRML, nada a ser feito. BVMF3 em cima de uma zona de suporte, é um papel que poderia gerar algum trade contra a tendência. Trade ousado, no mínimo ousado, talvez perigoso, eu não sei, não me sentiria confortável em estar realizando ele. CCR3 é um trade um pouquinho mais tranquilo que BRML, que BVMF. Vejo que está rompendo a máxima do dia de ontem, operando dentro desse retângulo. O stop ficaria abaixo da mínima de ontem. Quem opera retângulos trabalharia dessa maneira. E o alvo seria aqui perto de R$14. Tá? Nos 60 minutos, o papel está formando um Mark Crisp, tá vendo? Fecha mais baixo, fecha mais baixo, fecha mais alto, fecha mais alto, fecha mais baixo. O rompimento do Mark Crisp está acontecendo exatamente agora. O alvo da operação ficaria sendo basicamente essa amplitude inteira para cima, em 13,26. E daí vocês podem perguntar, tá, Alexandre, tudo bem, mas o Mark Crisp ele funciona na BVMF3 no prazo de 60 minutos? Vamos lá. A gente coloca aqui o nosso MetaTrader, santo MetaTrader, como se diz. Colocamos aqui o modelo Mark Crisp. Colocamos o papel que é CCR3. Colocamos o prazo de 60 minutos. Colocamos o último ano para ser testado. E colocamos
um financeiro de 20 mil reais para ser operado. Alvo 1 para 1, ok, sem nenhum tipo de stop, tá, esse é o Mark Crisp clássico e vai embora. Vamos olhar quantos Mark Crisp 60 minutos a CCR3 produziu na compra e na venda. E como é que foi o desempenho do modelo desta forma. Então a gente está vendo aqui o desempenho de uma curva de capital, operando o Mark Crisp 60 minutos na CCR3, para a gente poder ter uma ideia de resultado. Só deixar uma coisa aqui. Esse é o Mark Crisp errado. O Mark Crisp certo é este. Não, é esse aí, isso mesmo. É este? É este. Tudo bem. Então, olha só, a gente teve 107 trades, nível de acerto 48,60%, resultado negativo, não é um sistema que possa ser operado pura e exclusivamente. Tá, mas Alexandre, se a gente pegar a história inteira, se a gente não consegue uma observação melhor, em termos de maior quantidade de amostragem, olha aí, ó, pior ainda. Tá? Isso aqui é a história inteira. Aqui nós estamos contando uma corretagem, que tem o custo de corretagem aqui, né? Está até a corretagem barata, R$4. Veja que tragédia, como a corretagem vai consumindo o valor do modelo. Tá? Então, realmente, a gente observa que mesmo com um nível de 37% de acerto, o Mark Crisp nos 60 minutos, na CCR3, não se constitui como um modelo operável. Tá? Não dá para operar esse modelo na CCR3 no prazo de 60 minutos. Importante a gente ter esse tipo de observação, porque daí a gente sabe exatamente qual é o tipo de sistema que pode ser operado e qual é o tipo de sistema que não pode ser operado, para que a gente possa então estar trabalhando de uma maneira mais correta dentro do modelo que a gente está trabalhando. Deixa eu ver outra coisa aqui. Ó, viu? Então nem pensar em operar o Mark Crisp 60 minutos na CCR3. Agora, se nós olharmos o Mark Crisp isoladamente, que é o que a gente está fazendo, a gente vê que o resultado é ruim. Mas o Mark Crisp em cima de uma zona de suporte do gráfico diário, como a gente está vendo aqui, será que não tem um resultado melhor? Bom, infelizmente a gente não tem como testar isso estatisticamente dentro dos modelos, porque o MetaTrader não tem esse tipo de inteligência, esse tipo de capacidade de observar se realmente está numa zona de suporte do gráfico diário ou não. Vamos olhar outros papéis. Outros ativos que possam estar eventualmente movimentando-se. CESP, não. Cezan. Deixa eu comentar um truque aqui importante para vocês. Tá? Cezan ela opera em cima de uma zona de suporte legal, mas eu vou passar um truque do Wyckoff. Todos vocês já devem ter falado do Richard Wyckoff. O Richard Wyckoff, ele era um gênio, digamos assim, de tape reading. Tá? Então, vou passar para vocês um truque de tape reading. Um dos poucos truques de tape reading que eu utilizo e que vale a pena. Tá? Quando a gente tem o papel batendo em uma determinada região, como ele bate num suporte, depois a gente marca o volume daquele ponto. Volta a subir. Quando ele bate no mesmo ponto de suporte, a gente marca o volume daquele ponto. Se o volume for mais fraco neste ponto aqui do que no ponto anterior, no mesmo nível de suporte, isso significa que a queda foi com fraco volume. Isso significa que a perda de suporte não é o movimento mais provável. O movimento mais provável é uma alta. Então, o Wyckoff, ele produzia a compra aqui, com o stop imediatamente abaixo da mínima e o alvo no topo anterior. Por exemplo, na CCR3. Se ele olhasse isso daqui, ó, ele não faria essa compra. Porque o volume neste ponto está mais alto do que o volume neste ponto. Isso demonstra perigo na operação. Tá? Então ele olhava muito o volume, para com o volume ele poder efetivamente identificar se o movimento está forte, se o movimento está fraco e assim por diante. Vamos olhar aqui um outro exemplo que eu pudesse demonstrar melhor para vocês. CETIP, ó. Aqui não dá para concluir, mas esse é um papel que me chama mais atenção de toda a vez que a gente olhou até agora, porque ele vem numa tendência de alta forte, virou com uma tendência de lado, mas ele é mais forte que o resto do mercado, fez um belo candle de inversão ontem, um martelo, em cima de uma zona de suporte, com um volume mais fraco do que o volume
do fundo prévio. Então o Wyckoff aqui realmente estaria por uma entrada, stop na mínima e o alvo lá em cima. Nos 60 minutos, a gente tem aqui um Mark Crisp que já foi acionado, inclusive. Tá? Já foi acionado. Isso aqui é uma situação clássica que o Wyckoff diria. Ó. Volume forte aqui, nesse fundo, e sem volume aqui. Ele estaria observando uma possível reversão dentro do livro dele. Vamos olhar aqui. O que mais? Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Nada. EQT. Vários papéis fazendo duplos fundos, né? EQTL, STC3, a EZTC3, né? Fibre 3. Inúmeros papéis formando duplos fundos dentro de retângulos. A questão toda é saber se o mercado vai ou não vai perder o fundo prévio e efetivamente confirmar a perda do suporte. Se confirmar a perda do suporte, esses duplos fundos vão ser perdidos, esses retângulos vão ser rompidos para baixo, a gente vai continuar a movimentação de queda pelo resto do movimento. Se nós conseguirmos novamente fechar acima de 44 mil pontos, a gente desconfigura a perda do suporte e automaticamente nós teríamos a possibilidade de algum tipo de movimentação de alta para os próximos dias. Itaúsa está dentro de um retângulo bem importante. Itaú também. Não tem nenhum papel gritando assim, meu Deus, me compra. Não, não tem. Talvez Lame 4. Talvez. Porque ela fez um blast off em cima de uma zona de suporte dada por uma linha tensa de alta. Certo? Isso é um blast off, prenuncia um forte movimento. Esse é um papel que eu ficaria atento para os próximos dias. Nos 60 minutos, olha ali, ó, formando um ombro, cabeça, ombro, invertido. Ombro, cabeça, ombro invertido. Tá? O ponto de entrada desse modelo seria na ruptura da linha de pescoço, que está em 18,14. E aí o stop desse modelo, que é o modelo Mark Crisp também, ficaria abaixo de 17,70, 17,69. E o alvo aqui, Maverick, seria essa amplitude para cima, 18,75, que sai 19,74. Paciente LSD. Storm, eu entendo que escolher empresas por fundamentos é algo extremamente complexo, não é à toa que gestoras possuem analistas por setores, às vezes até por empresas. Você acredita que montar uma carteira por fundamentos é realmente viável para a pessoa física? Pois é, eu acho complexo também LSD, a não ser que a pessoa realmente seja completamente focada nisso e tenha realmente muito tempo disponível para estar acompanhando isso, olhando isso, estudando isso, e tenha estudado bastante isso daí tudo, fica difícil realmente. É possível, com algumas orientações mais básicas, por exemplo, o livro do Anderson Lueders, Investindo em Small Caps, é um excelente livro para orientar uma pessoa como está escolhendo small caps que tem um bom potencial de alta para os próximos meses. Tá? Eu gosto muito desse livro. Tá? Novamente falando, a ideia seria compor uma carteira de 4, 5 papéis, não mais do que isso. Né? Também é interessante olhar, por exemplo, ali na XP, eles têm a carteira recomendada deles, que é uma carteira muito interessante, pelos analistas da XP. Então dá para acompanhar por ali quais são os ativos que eles estão recomendando. Isso realmente facilita muito a vida das pessoas físicas. Ok? Muito bem, pessoal. Eu vou ter que finalizar aqui o nosso bate-papo de abertura. Pode descer aqui, por favor. Nós poderemos voltar a conversar em seguida. Na quinta-feira eu estarei de volta com vocês. Não, quinta-feira é Natal, não estarei. Então, eu desejo a todos vocês um Feliz Natal, tudo de bom. Paz. Pergunta do Marcelo Luiz. Poderia explicar o padrão Blast-Off do Larry Williams? Sim, posso. Última pergunta, então, do dia. O Blast-Off, basicamente, é um padrão descrito pelo Larry Williams, que estudou durante muito tempo. O Larry Williams acredita o seguinte, o Larry Williams acredita que o mercado vive numa constante contração de volatilidade e expansão de volatilidade. Contração de volatilidade e expansão de volatilidade. Então ele observa que o mercado invariavelmente ou está contraindo e reduzindo a sua volatilidade, ou ele está expandindo ela. E ele nota que os dias que se faz mais dinheiro, obviamente, são esses dias mais direcionais, os dias de expansão de volatilidade. Muito bem, então basicamente o que ele diz?
ele precisa de um indicador que preconize a ele um dia que vai ser direcional. Ou seja, um indicador que diga para ele o seguinte: amanhã eu vou ter um dia com forte movimentação, preste atenção em mim. Tá? Qual é o indicador que ele criou então? Ele criou aquilo que recebe o nome de Blast Off. O Blast Off então seria uma forma de identificar um dia que vai ser muito direcional para o dia seguinte. Então ele pega aqui, por exemplo, essa situação aqui, ele chama isto de Blast Off. Isso aqui é um Blast Off. O que mais? É um outro Blast Off. O que é o Blast Off? Ele mede a distância da máxima para a mínima e a distância da abertura para o fechamento. E quando a distância da abertura para o fechamento, Marcelo, for menor do que 20% da amplitude da máxima para a mínima, isso constitui um Blast Off. Um dia que o mercado foi para um lado, foi para o outro lado, mas acabou no mesmo ponto. Ou seja, um dia em que o mercado contraiu a sua volatilidade. E segundo a teoria dele, no máximo 2 ou 3 dias depois, tu pode esperar um forte candle, uma forte barra explosiva, que vai fazer um movimento absolutamente direcional. Tá? E é isso que a gente está vendo então aqui nessa situação. Blast Off, dia seguinte, uma forte movimentação de baixa. Tá? O Blast Off não nos diz para que lado vai ser a movimentação, apenas que nós podemos esperar uma forte movimentação. Tá? Por exemplo, aqui ó, na Petrobras, isso aqui é um Blast Off, seguido de um forte movimento de queda. Aqui é um Blast Off, não tivemos nenhum movimento mais amplo, mais um Blast Off, e daí a gente tem Blast Off, movimento de queda. Tá? Vamos pegar um papel como PSSA3. Blast Off, Blast Off, Blast Off. E reparem, sempre depois de uma forte movimentação de alta, o dia seguinte é de baixa volatilidade. Ó, então, candles amplos são seguidos de candles estreitos. Candles estreitos, por exemplo, candle amplo, candle estreito. Candle amplo, candle estreito. Candle amplo, candle estreito. Candle amplo, candle estreito, candle estreito. Então, essa troca de volatilidade, candle amplo, candle estreito, é o que acaba acontecendo invariavelmente dentro do mercado. Pessoal, agora sim, finalizando nosso chat de abertura, eu desejo a todos vocês uma excelente terça-feira, ótimos trades, muita paz, saúde e prosperidade. Se não nos vermos, eu quero que vocês tenham um perfeito Natal, um perfeito Ano Novo, tudo de bom para vocês. Até mais.